Oi, galera da Escola Cívica Militar, professor Antônio Ferreira de Maneto, pessoal aí das primeiras séries do ensino médio, turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também outros alunos aí que acompanham o nosso canal aí, moçada. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, falou, moçada. E dando continuidade com o nosso estudo, a gente vai estar falando hoje sobre introdução à calorimetria, certo? Falando inicialmente sobre temperatura, né, que é um dos conceitos importantes de calorimetria. Fala aqui o seguinte: leia o trecho de reportagem a seguir sobre um evento que ocorreu em Nova York a respeito das mudanças climáticas. Cerca de 600 jovens participaram desse evento para discutir sobre o uso sustentável dos combustíveis fósseis. Aí fala aqui: as emissões globais estão aumentando, as temperaturas estão subindo e os impactos das mudanças climáticas são crescentes. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o mundo está enfrentando o período de 5 anos mais quentes já registrado. A temperatura média global entre 2015 e 2019 é a mais quente de todas e está 1,1 graus Celsius acima do período pré-industrial, certo? Ondas de calor duradouras e generalizadas, incêndios recordes e outros eventos devastadores como ciclones tropicais, enchentes e estiagens têm impactado o desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente. As geleiras marítimas continuam a diminuir o nível do mar. O nível do mar está aumentando e a água marinha está se tornando mais ácida. Insegurança alimentar e impactos na saúde são crescentes, mas o mundo continua a investir em combustíveis fósseis, certo? Então, o que é isso? Todos os tipos de combustíveis fósseis possuem uma característica em comum: contém o carbono, C, que é um elemento químico, né, em sua composição. Assim, eles constituem uma importante fonte de carbono no ambiente. A queima desse tipo de combustível gera diversos subprodutos, sendo um dos principais o dióxido de carbono, CO2, certo? Dessa forma, os combustíveis fósseis adicionam uma quantidade cada vez maior de CO2 na atmosfera da Terra. Como esse gás se comporta como um gás de efeito estufa, ou seja, deixa as ondas de calor do Sol passar, mas aí as ondas que são emitidas da Terra para fora ele já não permite, então elas acabam batendo e voltando para dentro da Terra, aumentando a temperatura. O aumento de sua concentração na atmosfera é um dos principais fatores que contribuem para o aquecimento global provocado pelo ser humano. Outro gás que contribui para o aumento do efeito estufa é o metano, CH4, principal constituinte do gás natural, certo? A interferência humana nos ciclos biogeoquímicos do ambiente altera a composição do solo, do ar e da água, e, consequentemente, os fenômenos naturais como o efeito estufa, que causa o derretimento de geleiras, por exemplo. Certo? Então, aqui ele mostra um pedaço, né, de um iceberg sendo desprendido por causa do efeito estufa, né, que gerou com que ele se desprendesse, derreteu uma parte lá que fez com que ele se desprendesse. Beleza? Então, isso é uma das coisas que o efeito estufa gera, esse aquecimento global está gerando. Beleza? Tudo isso, né, vai nos levar ao que a gente está estudar agora, que é sobre temperatura. Daí ele mostra aqui mais. As imagens ao lado apresentam informações sobre a temperatura da Terra de 1919 a 2019, certo? Né? O que ele fala aqui? Para a gente analisar essas imagens. Aí dá para a gente ver que em 1919 a Terra tinha esse aspecto aqui, né? Das informações de temperatura, né? E 2019 o aspecto já é esse aqui. O que a gente percebe? Olha, tem uma área muito mais avermelhada agora, né, moçada? Então essa área avermelhada indica exatamente, como a gente já viu anteriormente, onde a temperatura é mais alta, né? O calor, né, tem essa curva avermelhada e amarela também, beleza? Então nota-se que a Terra de 1919 para agora ela ficou bastante mais aquecida, né? Ou seja, a temperatura está bem maior, beleza? Olha a diferença entre a foto em 1919 e agora já em 2019, né? Então, o que acontece isso? Ao analisar as imagens do lado, é o que vocês concluem a respeito da temperatura da Terra? Que ela está aumentando, né, pessoal? Consegue, né? Então, a gente verifica isso aí.
Ao refletir sobre as alterações climáticas, aquecimento global e suas consequências, você aplicou um conceito muito importante na física, o de temperatura, certo? O que é a temperatura? Toda a matéria presente na natureza, seja na fase sólida, líquida ou gasosa, é constituída de átomos, certo, moçada? E moléculas que se movem constantemente. Esses movimentos podem ser translação, né? Ou seja, girando em torno de alguma coisa, ou de rotação, girando em torno dele mesmo, ou vibração molecular. A temperatura está relacionada à energia associada ao movimento dos átomos e moléculas, e conforme definição é a seguinte. Então, o que é a temperatura fisicamente? Temperatura é a medida da energia cinética média de translação, estado de agitação das partículas que compõem um sistema termodinâmico, certo? Então, a temperatura está ligada ao quê? Ao movimento, né, das partículas do sistema. Quanto maior for a agitação das partículas, ou seja, quanto maior a energia cinética média de translação, maior será a temperatura e vice-versa. Então, quanto mais agitadas estão as partículas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas elas estão, menor a temperatura, certo? No corpo representado abaixo, as partículas na região com maior temperatura, maior grau de agitação, certo? Na temperatura tem maior grau de agitação, então essa parte que é vermelha é a maior temperatura, olha, quando elas estão mais agitadas, certo? Na região com menor temperatura, o grau de agitação é menor, então essa parte aqui mais azul, né, a temperatura é menor e, consequentemente, a agitação das partículas também é menor, beleza? Certo? Dessa maneira, na região de temperatura intermediária, o grau de agitação também é intermediário. Então, quando elas vão mudando, né, de uma parte mais quente para uma parte mais fria, né, a agitação vai diminuindo também, vai ficando média. Beleza? Aí, seguindo aqui, moçada, a gente já vai ver o conceito de calor, que é um dos mais importantes aqui dentro da nossa estudo de calorimetria, que é exatamente o calor, certo? O que ele fala aqui? Os combustíveis fósseis são amplamente utilizados no cotidiano, pois sua queima libera grande quantidade de energia que pode ser aproveitada de diversas maneiras, por exemplo, para gerar energia elétrica ou para movimentar automóveis. Então, o que a gente mais usa atualmente são os combustíveis fósseis. Para a gasolina, certo? Composta principalmente por octânio, combustível utilizado em diferentes tipos de automóveis, a reação de combustão pode ser representada da seguinte forma, certo? Isso aqui é uma fórmula química, né, que vocês veem lá em química, né, que ele mostra aqui a combinação desses produtos gera esse outro produto aqui, mais energia, certo? A energia dessa combustão é liberada na forma de calor e transformada em outros tipos de energia no interior dos motores dos carros, a fim de produzir o movimento deles, certo? Então, sabemos que os motores de automóveis aumentam de temperatura quando estão em funcionamento e que existe um sistema de refrigeração do qual o radiador faz parte para controlar a temperatura do motor. Então, toda vez que o motor está ligado, está funcionando o automóvel, a temperatura dele aumenta. Essas mudanças de temperatura ocorrem pela troca de energia térmica na forma de calor entre os componentes do motor, certo? Para entendermos como ocorre a troca de calor, considere dois corpos com diferentes temperaturas, inseridos em um sistema isolado, no qual não há interação do sistema com o meio externo. Por causa da diferença de temperatura, naturalmente, o corpo de maior temperatura transfere energia na forma de calor ao corpo de menor temperatura. Então, o corpo que está mais quente transfere energia na forma de calor para o corpo que está mais frio. Se a temperatura do ar está maior, então ele doa calor para o corpo B que está menor temperatura. Beleza? Esse fluxo de energia ocorre até a temperatura dos corpos se igualar, ou seja, até os corpos atingirem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, o corpo mais quente vai doando calor para o mais frio até que ambos ficam à mesma temperatura. Quando isso acontece, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão com a mesma temperatura. Assim define-se o seguinte: calor Q é a energia térmica em trânsito que passa naturalmente de um corpo de maior temperatura
para um de menor temperatura. Isso é o conceito de calor. Sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, no SI, é o Joule, certo? Então, calor, a maioria das vezes, é medida em Joule, beleza? Então, ele é uma energia térmica que vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Outra unidade de medida geralmente utilizada para energia térmica em trânsito é a caloria, ou cal, certo? Nas trocas de calor, consideramos a quantidade de calor Q positiva quando o corpo absorve calor e negativa quando o corpo cede calor, certo? Então, se o corpo está perdendo calor, o calor vai ser negativo. Se ele está recebendo calor, o calor é positivo, certo? Os esquemas a seguir mostram os estados de agitação das partículas de amostras nas fases gasosas e sólidas, recebendo calor sem mudar de fase. Observa-se o aumento da energia cinética média das partículas, certo? Quando o sistema recebe o calor da chama. Portanto, em um corpo que recebe energia na forma de calor sem mudar de fase, a temperatura aumenta, de modo análogo em um corpo que cede energia na forma de calor sem mudar de fase, a temperatura diminui. Beleza? Então, quando o corpo está recebendo calor, a energia dele aumenta, e quando ele está resfriando, né, a energia dele diminui. A energia das partículas diminui. Beleza, fura? E agora, moçada, vamos aqui falar sobre as escalas de temperatura, certo? Para medir a temperatura tem escalas. Observe o termômetro lá. O termômetro tem aqui dois tipos de numéricos aqui, certo? Um em Celsius, que a gente vai ver aqui, e outro em Fahrenheit, certo? A escala mais utilizada atualmente no mundo foi idealizada pelo astrônomo sueco Anders Celsius, essa aqui a gente usa mais no dia a dia, em 1642. Nessa escala, atualmente considera-se a temperatura de fusão da água ou de congelamento equivalente a 0 graus Celsius, certo? Então, essa escala Celsius vai de 0, que é a escala em que a água vira gelo, né, até a temperatura de ebulição da água, que equivale a 100 graus Celsius, certo? Ambas ao nível do mar. Outra escala utilizada em países como Estados Unidos e Inglaterra é a escala Fahrenheit. Ela foi proposta em 1724 pelo físico polonês Daniel Gabriel Fahrenheit, certo? Na qual a temperatura de fusão da água equivale a 32 graus Fahrenheit e a temperatura de uma pessoa 96 graus Fahrenheit, certo? Então, essa escala Fahrenheit vai de 32 até 212, que a gente vai ver depois, que é a temperatura de vaporização. Em 1848, o físico inglês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, propôs a escala de temperatura absoluta, ou escala Kelvin, certo? Ele já compreendia a temperatura como uma energia cinética média de translação das partículas que constituem um corpo ou gás, e que a pressão exercida por um gás estava relacionada com a colisão entre as partículas do gás e as paredes do recipiente que o contém. Beleza? Portanto, Thomson propôs uma escala na qual a menor temperatura possível seria o zero absoluto, equivaleria à situação na qual o gás exerce pressão nula, ou seja, as partículas não teriam agitação. O valor encontrado para o zero absoluto, ou zero Kelvin, foi de aproximadamente menos 273 graus Celsius, ou seja, a menor temperatura possível é menos 273 graus Celsius. Nessa escala, a temperatura de fusão da água equivale a 273 Kelvin, certo? Que é a temperatura em que o gelo derrete, né? E a temperatura de ebulição da água, 373 Kelvin. Aí aqui ele mostra aqui uma comparação entre as escalas, certo? A escala Celsius, como a gente falou para vocês, vai de 0, que é a temperatura de fusão do gelo, até 100 graus, que é a temperatura de vaporização, que a água vira vapor, né? Aí a escala Kelvin vai de 273, que é o equivale ao ponto de fusão do gelo, a 373, que é o ponto de vaporização da água, e a escala Fahrenheit vai de 32 graus, que é a temperatura de fusão do gelo, até 212 graus, que é a temperatura de ebulição da água. Então, uma mesma temperatura vai ter três valores diferentes, um para cada escala, certo? Aí, para trazer a conversão entre as escalas, a gente usa essa fórmula bem aqui, ó. Temperatura Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a temperatura Celsius sobre 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, a gente usa essas equações aqui para fazer a transformação de uma escala para outra.
Essa relação de igualdade é válida para qualquer comparação entre escalas de temperatura, beleza? Bem, meus amigos, por enquanto era isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou? Só Jesus é o Senhor. Qualquer dúvida a gente tira também lá na sala de aula. Valeu, um abraço, fique com Deus.